Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas aí que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que possa abençoá-los tanto quanto tem me abençoado. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus, que era cobrador de impostos e escreveu um dos evangelhos mais detalhados, um dos registros mais completos que nós temos do ministério e dos ensinos de Jesus. E também um evangelho que foi escrito em ordem cronológica. Então, como Mateus acompanhou grande parte das coisas que aconteceram com Jesus, os eventos eles estão numa ordem cronológica. Marcos já era mais bagunçadinho assim como eu, né? Então as coisas não estão em ordem cronológica, ele só foi registrando conforme as histórias que ele ouvia. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio nessa manhã, Senhor. Obrigado porque a Tua presença está com a gente domingo após domingo, sexta-feira após sexta-feira, nos nossos grupos familiares, lá na nossa casa, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu nome por causa do Teu amor para conosco, Jesus. Que nessa manhã o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Que o Senhor possa realmente me usar como um canal de bênção na Tua igreja nessa manhã. Que eu possa falar única e exclusivamente aquilo que está no Teu coração, Senhor, e não as coisas que eu gostaria de falar. E que o Seu Espírito Santo possa conduzir esse momento, para que a gente possa terminar essa pregação, terminar esse culto mais próximos do Senhor, mais íntimos do Senhor, e com um desejo maior pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Temos aqui hoje alguém que nos visita pela primeira vez, ou algum visitante mais recorrente. Alguém levante a sua mão, por favor. Opa, temos aqui um casal ao fundo. Fique de pé, por favor. Deixa a gente constranger vocês um pouquinho com amor. Olha que maravilha, casal bonito. Sejam muito bem-vindos, viu? Essa é a Viva Igreja Cristã, que vocês possam sentir isso em casa. Tem uma lembrancinha para vocês de visitante. Olha como é bom ser visitante, né? Levantar, ganha uma lembrança. Sintam-se abençoados e abraçados pela igreja, tá bom? No final, igreja, cumprimentem os irmãos que nos visitam hoje. Que vocês possam ser abençoados nesse tempo aqui. Fiquem à vontade, podem se sentar. Tem mais alguém que nos visita? Não se constranja, levante, por favor. Levante sua mão, eu não vou falar para levantar agora, para ficar de pé. Pode falar. Não? Mais ninguém? Então, amém. Que os nossos visitantes sintam-se em casa, sintam-se muito bem-vindos aqui nessa parte do corpo de Cristo, amém? Irmãos, essa palavra que eu li aqui para vocês é uma palavra um tanto quanto complexa. Ela fala de temáticas muito antigas e de temáticas modernas, contemporâneas ali ao tempo de Jesus. E também fala para nós, porque é uma palavra que fala sobre futuro, fala sobre o tempo do juízo. Então ela está falando do passado, de cidades antigas, que nós temos histórias sobre elas no Antigo Testamento, Sodoma, que é mencionado no livro de Gênesis,
Nós temos histórias de Tiro e Sidom, que também são mencionadas no Antigo Testamento, nos livros de Isaías e de Ezequiel. E nós temos 3 cidades da Galileia, que era a região onde Jesus começou a performar os seus milagres e a pregar a sua palavra. As cidades ali de Betsaida, de Corazim e também a cidade de Cafarnaum. 3 cidades, as quais ficavam muito próximas umas às outras e que ficavam na região da Galileia, que também ficava Nazaré, onde Jesus foi criado, não onde Jesus nasceu, né? Nós sabemos que Jesus nasceu na cidade de Belém, depois ele morou por um curto período no Egito, até mais ou menos os seus 3 ou 4 anos de idade. Vai haver alguma discordância, alguns acham que ele viveu um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi ali a primeira infância de Jesus no Egito, só para que se cumprisse uma profecia, né? Do Egito chamei o meu filho. E aí Jesus retorna para Israel, onde ele passa a morar em Nazaré, e é na região onde ele cresce. Nazaré é uma cidade da região da Galileia, assim como também eram essas 3 cidades mencionadas aqui por Jesus, nessa palavra tão dura, que fala sobre passado, sobre essas cidades anteriores, Tiro e Sidom, que são cidades que existem até o dia de hoje, ficam na região do Líbano. Então, se um dia você quiser lá visitar cidades históricas muito antigas, tem lá a cidade de Tiro e de Sidom para você visitar. A cidade de Sodoma, nós não temos nenhum registro histórico de que ela tenha sido encontrada. É uma cidade dos tempos muito próximos à criação de Gênesis. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses lugares, sobre essas cidades e sobre o que Jesus falou para a gente aqui do versículo 20 até o versículo 24. E aí no final eu vou falar um pouquinho sobre o juízo do Senhor, que é algo que é um alerta, né? Então nós vemos ali o Senhor falando sobre temporalidades diferentes, mas falando que haverá um dia do juízo. Então Jesus está nos ensinando que o dia do juízo naquele momento ainda não havia acontecido, e ele ainda não aconteceu. O dia do juízo é um evento futuro também para nós. Então vamos lá, para eu começar essa passagem, eu queria reler aqui o início, que diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 28. Eu quero assim ser bastante didático nesse dia. Quero que você saia daqui aprendendo mais sobre a palavra, aprendendo mais sobre o Senhor. Mas acima disso, que você possa sair daqui com alguma coisa que possa transformar a sua vida em alguma medida. Amém? Ezequiel capítulo 28 é uma profecia contra o rei de Tiro e também contra a cidade de Sidom. Essas 2 cidades, elas eram cidades que naquela época, hoje elas estão no Líbano, né, no país que se chama Líbano. Mas naquela época elas ficavam numa região que era conhecida como a Fenícia. Alguém aqui já ouviu falar, lembram das aulas de história na escola? Os fenícios. Não lembram do que se trata, né? Mas devem se lembrar desse nome, né? Com certeza. Os fenícios eram uma nação mercante, eles faziam muitos negócios. E foi uma das nações mais antigas conhecidas que tinham negócios para além do mar. Então eles construíam barcos e com seus barcos eles navegavam por aquela região ali entre a África, entre a Europa e entre a Ásia. Foram um dos primeiros povos em que se tem registros históricos de que eles conseguiam fazer essas negociações mercantes com outras nações, com outras cidades que ficavam distantes da terra firme. Normalmente o pessoal fazia negócio ali com as cidades que ficavam em terra firme porque era mais fácil. Nem todos os povos tinham essa habilidade de construções marítimas e de conseguir navegar para outras regiões como os fenícios tinham. E a cidade de Tiro e Sidom são cidades porteiras, que ficavam exatamente na beirada da Fenícia. Portanto, eram nessas cidades em que esses negócios aconteciam. Pessoas saíam, iam embora, e eles levavam mercadorias e traziam mercadorias de muitos outros lugares para essas 2 cidades. Então eram cidades extremamente ricas para a sua época, porque elas tinham um comércio exterior que ninguém mais tinha para aquele tempo. Cidades extremamente ricas e extremamente prósperas. Agora que você tem o contexto da prosperidade da cidade de Tiro e de Sidom, eu vou ler para você Ezequiel capítulo 28. Ezequiel é um livro que está no Antigo Testamento
Ezequiel foi um profeta daquele tempo e ele profetizou uma série de coisas. Se você começar a ler Ezequiel, você vai ver as visões que ele teve nos primeiros capítulos, são loucuras para a nossa mente, coisas assim muito difíceis de caber na nossa mente. Mas aqui no capítulo 28, ele está profetizando contra Tiro e contra Sidom, que em alguma medida também eram cidades inimigas de Israel. Então, por conta dessa inimizade, de conflitos que aconteceram naquele tempo do Antigo Testamento, houve uma profecia, ou seja, houve um julgamento de Deus naquele tempo vindo sobre essas cidades. E existe um registro histórico da profecia que Ezequiel recebeu de Deus e declarou contra aquelas cidades naquele tempo. E diz assim o capítulo 28, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não um Deus, mas nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Então veio uma palavra de julgamento contra a cidade de Tiro. Depois a gente vai ler na sequência, também veio uma palavra de julgamento contra a cidade de Sidom. Então preste atenção, nós estamos falando de duas cidades que não conheciam a Deus. Muito pelo contrário, nessas cidades eles adoravam um Deus chamado Baal, que em muitos dos momentos de Israel, por conta de reis infiéis que governaram a nação, acabaram sendo instaurados na nação israelita altares também para o Deus Baal. Só que esse Deus, conhecido como Baal, ele tinha várias faces. Existia o Baal X, o Baal Y, o Baal Z. Cada Baal tinha uma representação para eles. Assim como nós vemos, por exemplo, na Índia, que tem a religião hinduísta, tem um Deus que representa cada uma das coisas. Na mitologia japonesa também tem um espírito, uma entidade que representa cada coisa. Naquele tempo, as nações idólatras tinham muitos deuses, e cada um desses deuses tinha uma representação. Esse é o Deus da fertilidade, esse é o Deus do sol, esse é o Deus do plantio, e por aí vai. E o Deus Baal, principalmente, que era adorado em Tiro, era o Deus Baal Melcarte, que por acaso significava rei da cidade. E algumas dessas nações, eu não tenho certeza sobre Tiro e Sidom, mas algumas dessas nações que adoravam Baal, o nível de idolatria, o nível de pecado nessas cidades era tão grande que em muitos desses lugares havia sacrifício de crianças, ofertadas ao Deus Baal. Eles ofertavam bebês em sacrifício a esses deuses. Nada muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje, não é mesmo? Afinal de contas, nós passamos a relativizar o significado da vida, diferenciando se está fora de útero ou se está dentro do útero. Se está fora do útero, é uma pessoa. Se está dentro do útero, é um feto, é um acumulado de células, não é uma pessoa. Então nós passamos a relativizar a vida a partir da localização onde essa vida está. E muito triste saber que nas últimas décadas, nós temos sido a geração que tem matado muito mais bebês do que aquela geração que oferecia sacrifício àqueles deuses. Apesar de eles fazerem aquilo de uma forma idólatra, acreditando que oferecer aqueles bebês em sacrifício àqueles deuses traria algum benefício para eles, hoje nós fazemos isso simplesmente por causa dos nossos egoísmos. Eu não vou criar esse filho, eu não vou cuidar dessa criança, eu não vou fazer parte dessa vida, eu não quero isso para mim. E por causa dos nossos egoísmos, nós decidimos terminar com a vida de bebês. E até ontem nós estávamos no grupo familiar, lá na casa do Gabriel e da Thaís, e nós comentamos um pouco sobre o que tem acontecido agora nas Olimpíadas. Houve uma comoção muito grande nas redes sociais, houve um incômodo muito grande por parte dos cristãos, porque num evento grego,
que antecede a Cristo, né? Ou seja, as Olimpíadas não é um evento cristão, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com o cristianismo, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, porque era a língua mais forte daquela época. As Olimpíadas nada mais são do que um conjunto de esportes praticados, fundados na Grécia há muito tempo atrás. E a França, berço da prostituição, berço de muitos problemas urbanos que hoje estão espalhados por todo o mundo, decidiu fazer a abertura dos seus Jogos Olímpicos com uma temática cristã, o que a priori não faz sentido absolutamente nenhum, porque as Olimpíadas nada tem a ver com o cristianismo ou com as escrituras. Mas a pessoa que organizou o evento da abertura das Olimpíadas achou que faria muito sentido fazer uma paródia da Santa Ceia, e que na verdade é uma representação de um quadro de Leonardo da Vinci, do século XV, e que nada tem a ver exatamente com a Santa Ceia daquele período, né? Foi apenas uma representação pictórica, foi uma pintura que Leonardo da Vinci fez, e eles decidiram reproduzir essa pintura tão famosa no mundo inteiro, né? Porque Leonardo da Vinci é o pintor mais famoso do mundo, pintou a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, e também a Última Ceia, que é um dos quadros mais famosos do mundo. E eles decidiram reproduzir uma cena cristã com drag queens na abertura de uma competição de esportes. No primeiro momento, isso não faz sentido nenhum, como eu disse, porque as Olimpíadas não são um evento ligado à religião. Mas, apesar de, no meio cristão, ter havido muito incômodo e muita ofensa por causa desse evento, como eu estava conversando ontem com eles, isso é algo que absolutamente não me choca. Eu não me sinto ofendido por isso, porque aquelas pessoas, elas não estão representando o Jesus que eu sirvo, e nem os discípulos, os quais eu sigo o exemplo das Escrituras. São representações numa tentativa de difamar ou de trazer uma outra visão diferente daquela que realmente é a verdadeira, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Mas, por acaso, o que eu vou falar nessa manhã tem um pouco a ver com o que aconteceu nas Olimpíadas, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração no começo da semana. Eu nem sabia o que estava acontecendo nas Olimpíadas, eu nem estava acompanhando absolutamente nada, mas é o momento de nós percebermos a perversão dos dias que nós estamos vivendo. A deturpação, a promiscuidade, o pecado a céu aberto, sendo celebrado e sendo colocado aos nossos olhos de forma televisiva para que todos possam acompanhar e para que a gente possa perceber a decadência da humanidade. A nossa decadência no pecado, a nossa decadência e a nossa falta e ausência e separação de Deus. É isso que as Olimpíadas e a abertura denotam. Mais nada, não tem nenhuma ofensa, porque aquele não é Jesus, não tem nenhuma ofensa, porque aquelas pessoas estão tentando se encaixar em um mundo que eles tanto rejeitam. Se você rejeita tanto assim a Jesus, por que esse desejo de todas as formas, fazer parte de alguma coisa que tenha relação com Jesus? Porque todas as nossas tentativas pecaminosas de preencher o nosso ser são infundadas e são tentativas da nossa alma gritando de voltar para aquele que nos criou. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E aí nós ficamos inflamados com o pecado e tentamos usar o pecado como um caminho para chegar mais perto de Deus, seja ele qual for. Não foi isso que aconteceu quando tentaram construir a Torre de Babel? Vamos construir uma torre tão alta que chegue até os céus. Havia um desejo latente no coração do homem de se reaproximar de Deus, mas por causa do orgulho, ao invés de haver uma reconexão de relacionamento com Deus, havia uma tentativa de construir algo para a posteridade, para que o meu nome se torne importante. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, o pecado ele começa a tentar nos fazer importantes e a atribuir importância para quem nós somos sem Deus. Mas Jesus nos disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu quero parafrasear Jesus dizendo que sem Jesus nós não podemos fazer nada que tenha realmente valor eterno. Se nós queremos fazer algo que tenha impacto na eternidade, eu só posso fazer isso com Jesus. Quando Cristo voltar, aquilo que foi feito nas Olimpíadas ou em outros carnavais do Brasil, não será mais nem lembrado. A eternidade que Cristo nos oferece sobrepõe qualquer pecado que a humanidade possa produzir. E isso é uma grande alegria. Mas, eu falei tudo isso porque eu quero traçar esse comparativo com essa perversão que a gente tem vivido atualmente, com a perversão que havia na cidade de Tiro e de Sidom. Você sabe que cidades porteiras, historicamente, são cidades onde tem muita prostituição, onde muitas coisas erradas acontecem, porque são cidades onde tem muitos viajantes, muitos turistas, pessoas circulando a todo momento.
Por esse motivo e por outros, como a riqueza que eu mencionei de Tiro e Sidom, eram cidades que eram extremamente orgulhosas, como talvez Paris, uma das cidades mais importantes do mundo, esteja muito orgulhosa de receber as Olimpíadas com a abertura que fez. Uma cidade extremamente rica, uma cidade que exportou cultura para o mundo durante séculos, e uma cidade que ainda hoje é tida como importante. Uma das cidades que as pessoas mais desejam visitar é a cidade de Paris. E naquele tempo a cidade de Tiro e Sidom eram também cidades que carregavam esse grau de importância e de grandeza para a sua época. Mas algo me chama a atenção. Apesar dessa profecia extremamente pesada que Ezequiel escreveu sobre Tiro e Sidom, apesar de ele declarar palavras de morte e de domínio contra essas cidades, e que aconteceu, alguns anos depois, naquele tempo, essas cidades foram dominadas por outros povos. Depois de um tempo, até muitos moradores de Tiro viajaram para o extremo sul e fundaram uma outra cidade chamada Cartago, que era uma cidade para ser uma espécie de herança daquilo que havia em Tiro anteriormente, porque as cidades foram completamente destruídas pelos seus invasores. Então Ezequiel profetizou algo que, se você pesquisar historicamente, aconteceu. Então nós temos aqui uma evidência da verdade bíblica, porque o que está escrito em Ezequiel foi escrito antes de esses eventos realmente acontecerem. Então Tiro e Sidom receberam aquilo que foi profetizado através de Ezequiel. Elas foram invadidas, elas foram dominadas, elas foram destruídas em algum momento. Mas, apesar dessa dura profecia sobre Tiro, existe uma sequência que não está falando necessariamente sobre Tiro, está falando diretamente sobre Satanás. E que começa em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, que a gente vai continuar a leitura agora. E diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Antes de eu continuar essa leitura, eu quero dizer algo para você. Você lembra que eu disse que o Deus que era adorado nessa cidade era Baal Melcarte, e que Baal Melcarte significa rei da cidade? Então, quando eu estava pesquisando isso e eu vi aquele dizendo, diga essas palavras ao rei de Tiro, eu falei, Deus, mas esse texto que vem na sequência não está falando do rei de Tiro. Está falando de Satanás, porque Satanás, através do nome de Baal Melcarte, era o Deus que era idolatrado naquela cidade naquele tempo. Ele era o verdadeiro rei de Tiro. Ele era o ser espiritual que dominava naquele lugar. Eu quero deixar isso para você como algo muito claro, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Todas as coisas que acontecem no natural, elas acontecem primeiro no espiritual. Tudo aquilo que acontece de importante no mundo, existe um acontecimento espiritual que antecede aquilo. Inclusive, a palavra do Senhor nos adverte que antes de fazer qualquer coisa sobre a terra, Deus deixaria que os seus profetas soubessem daquilo que ele vai fazer. Por isso é um convite para que os nossos ouvidos estejam atentos no lugar de oração, porque Deus deseja nos revelar aquilo que vai acontecer na terra antes que elas aconteçam. Para que nós sejamos participantes daquilo em entendimento, participantes daquilo em oração e também em alerta para a igreja. Eu não entendo por que as pessoas estão tão chocadas com o que está acontecendo nas Olimpíadas. Irmãos, as coisas vão ficar pior. As coisas não vão melhorar. Se você é cristão e você deseja viver uma vida cristã íntegra na presença de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida tende a piorar no sentido da perseguição que você pode sofrer no futuro. Não que você vai ser uma pessoa amaldiçoada, não tem nada disso, não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor Jesus. E você vai ser cuidado, abençoado e protegido pelo Senhor. E se por algum motivo, num futuro longínquo, você for perseguido e você morrer, glória a Deus, porque o Senhor Jesus disse, alegrem-se quando vos perseguirem por causa do meu nome. E você terá uma coroa da vida junto ao Senhor Jesus. Então não tem motivo para preocupação. Senhor, me perseguiram, morri, então vem para a glória, filho, você está comigo. Não precisa se preocupar, essa vida é passageira. Mas, se você deseja permanecer nesse caminho, haverão dificuldades que vão nos desafiar ao ponto de se nós vamos permanecer com o Senhor ou não, ou se nós vamos permanecer parcialmente. Olha, Marcos, você não pode falar contra aquilo que foi feito nas Olimpíadas, porque isso é uma expressão de preconceito. Então, nós entramos num desacordo, porque eu vou continuar falando aquilo que a palavra declara. E a partir desse momento, nós podemos começar a sofrer alguns pequenos tipos de perseguição. Nós não sofremos perseguição no Brasil. Nenhuma. Se você quer falar de perseguição cristã, você tem que visitar a Nigéria, você tem que visitar alguns países árabes. Aí você vai ver igrejas sendo queimadas, cristãos sendo mortos no meio do culto. Nós não vamos ver essas notícias no Jornal Nacional. Mas elas estão acontecendo. Não são fake news, não são informações
que não haja comprovação. Nós temos uma rede de missionários muito grande no mundo que compartilha esses vídeos, essas fotos, essas informações. Elas saem em jornais locais, mas elas nunca são difundidas para a mídia, porque a mídia não quer difundir uma informação de que em alguma medida os cristãos podem estar sendo perseguidos. Ao contrário, existem lugares onde os cristãos ainda são aqueles que perseguem algumas pessoas. Isso é muito triste, porque nós somos chamados para amar, para pregar o evangelho, para fazer a diferença na vida das pessoas, mas em alguns lugares, com o pretexto do cristianismo, as pessoas desejam ofender as outras pessoas, tratá-las sem amor, e esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é permanecer em um lugar de amor. O pastor Guilherme ele costuma comentar sobre o radicalismo cristão, e é uma grande verdade, porque quando você vai para o islamismo mais radical, o radicalismo deles é morrer em prol da religião. Mas esse morrer em prol da religião determina que você vai matar outras pessoas. Então você mata outras pessoas em prol daquela religião, e aí você se sacrifica porque você vai ter uma herança no céu. E o cristianismo, ele pede para você morrer pelo seu inimigo e não matá-lo. Ele pede para você estar disposto a dar a sua vida pelo próximo, como Jesus fez. Talvez ninguém aqui nunca tenha passado por uma situação de vida ou morte, onde o seu cristianismo tivesse sido testado até o seu limite. Mas pode acontecer. Não hoje, mas talvez um dia. Nós estamos nos preparando para esse nível de radicalismo? Ou será que nós ainda nos ofendemos com coisas tão banais e tão simples que a gente não consegue chegar num nível de amor nem próximo daquilo que Jesus nos ensinou? Porque, irmãos, a ofensa, quanto mais nós nos ofendemos, veja, eu me ofendo às vezes com algumas coisas, mas quanto mais nós nos ofendemos com as coisas do cotidiano, mais nos falta maturidade e semelhança com Jesus. No processo de conhecimento de Deus, de amadurecimento, de proximidade com Jesus, eu vou me ofendendo menos. Por quê? Porque agora eu conheci algo mais excelente do que qualquer ofensa que você possa me oferecer. O que eu tenho em Jesus é tão bom e tão maravilhoso, que as coisas que as pessoas me fazem não me atingem. Eu não consigo me sentir ofendido, magoado, chateado, porque eu tenho a Cristo. E isso é suficiente. Agora, lendo aquilo que o profeta falou sobre o rei daquela cidade, e que era uma exemplificação de Satanás. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Satanás estava no Éden. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você às cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Então essa foi uma palavra que exemplificava como era Satanás. Como ele se vestia, o seu esplendor. Satanás, eu não quero aqui pregar sobre Satanás, mas ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o ser que, através da sua cadeia de demônios, os quais 1/3 caíram do céu. Presta atenção no que eu estou falando. Existem miríades de anjos, milhares de milhares. E a palavra do Senhor diz que na queda, 1/3 desses anjos foram precipitados do céu. E a partir dessa precipitação, não houve perdão a eles, porque eles conheciam Deus na sua plenitude, como nós ainda não conhecemos. E mesmo assim, eles foram enganados por Lúcifer e caíram sobre a terra.
E nesse processo, eles se tornaram inimigo de Deus e, portanto, se tornaram os nossos inimigos. E o desejo de Satanás é que você seja condenado como ele está condenado. O desejo dele é que você permaneça no pecado como ele permanece no pecado. O desejo dele é que você não tenha vida de oração, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Presta atenção, nós estamos falando de uma cidade que era dominada pelo próprio Satanás. Uma cidade orgulhosa, uma cidade desviada dos caminhos do Senhor, cheia de promiscuidade, de pecado, de orgulho e de riquezas. E Deus olha para a cidade de Tiro e ele não fala, ai de ti Tiro, ele fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se os milagres que eu fiz no meio de vocês tivessem sido feitos no meio daquela cidade governada por Satanás, eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Irmãos, o pior pecado que nós possamos cometer não é pior do que a nossa falta de amor e percepção de Jesus no nosso meio. Porque a grandeza de Jesus é tão maravilhosa, é tão real. Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu por nós, entregou-se completamente na cruz, derramando o seu sangue. Se eu não consigo perceber isso e viver por Cristo, isso é pior do que o pior pecado que eu possa cometer. A minha ausência de relacionamento com Cristo é pior do que a abertura das Olimpíadas com drag queens sobre a pintura de Leonardo da Vinci. A nossa falta de amor por Jesus é grave. A nossa falta de intensidade por Cristo é algo que pesará no nosso juízo quando nós estivermos diante do grande trono branco de Cristo. Essas pequenas cidades, que não eram ricas, não eram abastadas, não eram importantes, eram cidades quase esquecidas de uma pequena província de Israel chamada Galileia, tiveram seu juízo decretado pelas próprias palavras de Jesus, porque o próprio Deus andou no meio delas e performou milagres, e pregou as palavras mais profundas que a humanidade já viu, e eles não se arrependeram dos seus pecados, e não se voltaram para Cristo. A gente está vivendo um tempo de uma falta de percepção de Deus. Se você fizer uma entrevista sincera com todas as pessoas que estão aqui no culto, você vai perceber que tiveram pessoas aqui que tiveram momentos profundos de adoração com Deus, que foram ministradas pelo Senhor, e tiveram pessoas que ficaram com sua mente distraída, pensando nas maiores bobagens, menos na presença daquele que é digno da nossa adoração. A nossa mente é confundida e distraída por coisas tão banais, que nós nos perdemos do alvo da nossa vida. O motivo da nossa existência é descartado por causa de distrações da nossa mente sobre o que eu preciso comer depois, o que eu vou fazer mais tarde, sobre pensamentos pecaminosos, sobre coisas que me disseram, sobre mágoas. Irmãos, o próprio Deus vivo está aqui. Só que isso pode ser uma verdade real para algumas pessoas, no mesmo ambiente, e não ser uma verdade real para outras, por causa da forma como nós temos vivido. Então Jesus, ele passou por inúmeras pessoas, mas houveram pessoas que foram profundamente impactadas pela presença dele, e outras desejaram a sua morte. Portanto, a nossa percepção sobre Jesus é nossa responsabilidade. A nossa percepção do que Deus está fazendo ou não está fazendo é nossa responsabilidade. Eu tenho percebido que desde o início do culto, quando o pastor Michel ele começou o culto dizendo, olha, o rei Amazias, ele foi um rei que fez aquilo que agradava ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Já pensou você chegar diante de Deus e Deus falar assim, Marcos, cara, você fez umas coisas muito legais, mas você não foi completo para mim. Você preferiu dedicar outras partes do teu ser, da sua identidade, da sua alma, e ocupou com coisas banais, que você agora nem consegue se lembrar mais, mas você não foi completo.
E uma pessoa que não é completa, ela cabe no texto de Apocalipse das pessoas que são mornas, das pessoas que não são nem tão frias quanto as de Tiro e Sidom, que foram e viveram suas vidas na promiscuidade, e nem tão fervorosas quanto os discípulos que perseveraram até a sua morte por amor de Cristo. São as pessoas de Betsaida e de Corazim, que viram Jesus curando um cego. O cego que foi curado em Betsaida, quando Jesus orou por ele, e Jesus falou: o que você está vendo? Não, eu estou vendo algumas árvores. E Jesus orou de novo e ele foi curado. As pessoas de Betsaida viram um homem que era cego, que andava no meio delas e não via desde a sua nascença. E ele passou a enxergar. E isso não foi um motivo bastante para se arrependerem. Eu me lembro quando eu era novo convertido e eu li a palavra e eu falava assim: Senhor, eu era muito noob ainda na Bíblia, né? Não conhecia quase nada. Eu falava assim: Senhor, por que o Senhor não manifesta mais os teus milagres? Eu já tinha visto milagres acontecendo. Por que o Senhor não manifesta mais? Porque aí se o Senhor fizesse umas manifestações assim muito poderosas, as pessoas iam se converter. Jesus falou assim: filho, vai lá ler minha palavra um pouquinho. Vai ver o histórico dessas pessoas. Deus performava milagre em cima de milagre para o povo de Israel. E eles ainda assim não se arrependiam. Eu já vi pessoas que vivenciaram pouquíssimos milagres e têm uma fé completamente inabalável no Senhor. E outras pessoas que viveram muitas coisas e foram embora da igreja. Eu vi pessoas que viveram milagres indo embora. Eu vi pessoas que tiveram experiências sobrenaturais de Deus salvar as suas vidas. Olharam nos meus olhos e disseram: Marcos, eu entendi o evangelho. Eu não estou disposto. A pessoa viveu milagres. Portanto, não é o milagre a chave na nossa vida. Sabe aquele milagre que você tem uma expectativa? O milagre da sua cura, o milagre daquilo que você espera em Deus, o milagre do seu propósito. Não é isso que vai te tornar um filho de Deus próximo a Ele. Muito pelo contrário. Se antes dessas coisas acontecerem você conseguir se tornar íntimo do Senhor, existe uma convicção maior de que você será uma pessoa perseverante até o fim, do que se você receber coisas do Senhor e depois abandoná-lo. Jesus curou 10 pessoas em um dos eventos e somente uma voltou para agradecê-lo. Nós estamos aqui em várias pessoas, mas eu quero fazer uma pergunta pessoal. Você quer fazer parte do grupo amplo de pessoas que viu coisas acontecendo e foi embora? Ou você quer fazer parte do grupo seleto de pessoas que têm intimidade com o seu Senhor no teu quarto, com a porta fechada? O perigo disso, como diz a palavra: eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. O juízo de Tiro e Sidom vai ser mais brando do que o de Betsaida e de Corazim, apesar de os pecados de Tiro e Sidom serem muito piores, porque eles não valorizaram a presença de Cristo. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma. Vamos falar um pouquinho sobre Sodoma, então? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. As famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Eu não vou ler o capítulo todo, 14, porque ele é um pouco longo. Eu vou ler só uma parte e eu vou explicar para vocês o contexto, tá? Então, eu vou ler aqui a partir do versículo 8. Então, os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5.
Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escaparam para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os duramente à noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar para você o contexto. 2 grupos de reis foram para a guerra. Um grupo de 4 reis contra um grupo de 5 reis e os seus respectivos homens de guerra. E nessa guerra estava a cidade de Sodoma e Gomorra. E a cidade de Sodoma e Gomorra perdeu essa guerra. E quando eles perderam essa guerra, foram levados vários despojos e riquezas deles, assim como dos outros povos que estavam junto com Sodoma e Gomorra, e foram levadas várias pessoas cativas. Entre essas pessoas estava Ló, que era o sobrinho de Abraão, e que de forma nada sábia tinha resolvido começar a morar na cidade de Sodoma. Agora preste atenção, a cidade de Sodoma era uma cidade extremamente promíscua. Com os registros bíblicos, eu acredito que não exista nenhuma outra cidade tão promíscua, tão pecaminosa na área sexual, quanto as cidades de Sodoma e Gomorra. É tão forte isso que quando 2 anjos foram até a cidade de Sodoma para libertar Ló, as pessoas queriam ter relações sexuais com os anjos. E elas queriam começar a bater na porta de Ló para arrancar os anjos de lá à força. E Ló disse, não, por favor. Ele disse, sai da nossa frente, nós vamos fazer algo pior com você. Então eram pessoas extremamente promíscuas. E Deus fala que o pecado deles chegou até o céu. Existem 2 formas de atrair a atenção de Deus. Ou com uma adoração genuína, ou com um pecado que é demais para o Senhor. E ali naquele momento houve uma guerra. Uma cidade promíscua, junta com outras cidades, foi para a guerra, perdeu a guerra. E quando Abraão soube que o seu sobrinho tinha sido levado, ele foi à guerra contra aqueles que tinham vencido Sodoma. E ele foi com os seus 318 homens, ele venceu a guerra, e ele trouxe de volta todas as pessoas e todos os despojos de guerra. E aí a gente vai continuar o texto a partir daqui, no versículo 17, que diz assim, voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Presta atenção, então Abraão ganhou a guerra, trouxe os despojos, trouxe as pessoas de Sodoma, e o rei de Sodoma se encontrou com Abraão. E aí o versículo 18 disse assim, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não havia lei mosaica, não havia dízimo instituído. Abraão teve isso gerado no seu coração e tirou a primeira parte de tudo aquilo dos despojos e deu para Melquisedeque. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Me devolva as pessoas que tinham sido levadas, mas pode ficar com os bens, já que você recuperou. Talvez uma forma de gratidão do rei de Sodoma. Pode ficar com os bens que você recuperou. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abrão, nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Gente, presta atenção, eu já li esse texto várias vezes, e eu estava lendo e falei, caraca, Deus, nunca tinha percebido isso. Ele está ali, Abraão voltou da guerra, e está diante dele o rei
de uma das cidades mais corruptas daquele tempo, mais promíscuas, que é o rei de Sodoma. E do outro lado está Melquisedeque, que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu nunca tinha percebido isso, eu não sei como. E Melquisedeque, Hebreus capítulo 7 vai nos dizer quem é Melquisedeque: um sacerdote sem princípio de dias e sem fim de dias, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Existe uma discussão teológica, eu vou colocar aqui para vocês hoje, eu falei que ia ensinar um pouquinho para vocês. Existe uma discussão teológica: quem é Melquisedeque? Se ele era um sacerdote, ele era rei de Salém. Salém aqui, que é uma abreviação da cidade de Jerusalém. A palavra Salém significa paz. Então, rei de Salém significa rei de paz. Pelos estudos históricos, a cidade de Jerusalém já existia naquele momento. Mas esse sacerdote, ele não é como o rei de Sodoma, não é como Abrão, ele é um homem que não tem princípio de dias e não tem fim de dias. Ele é um sacerdote, um sumo sacerdote diante de Deus, o qual Abraão, sem ter lei mosaica, foi tocado em seu coração para tirar o dízimo dos despojos e entregar a ele como uma oferta. A primeira parte dos seus ganhos da guerra, sem que ninguém dissesse para ele: olha, Abraão, veja bem, você tem que tirar os dízimos dos seus ganhos. Nada disso. Por isso que o cara é o pai da fé, né? Abraão é um cara sensacional. Abraão é um cara sensacional. Ele tira aquela primeira parte e oferta para esse sacerdote. Existe uma discussão teológica de se Melquisedeque é apenas um tipo de Cristo, mas para mim, é uma particularidade minha, isso aqui não vai mudar a nossa salvação. Para mim, Melquisedeque é uma aparição antigo-testamentária do próprio Senhor Jesus Cristo. Poxa, Marcos, mas como assim? Se Jesus nasceu... Gente, Jesus é Deus. Quebra também, Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele é o primeiro e o último, ele é alfa e o ômega. Jesus é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser aparecer encarnado aqui agora e desaparecer de novo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Não foi dessa vez, vamos continuar crendo. Vamos continuar acreditando. Ele pode fazer o que ele quiser. Então ele aparece para Abraão no mesmo momento que está ali um dos reis mais corruptos e mais pecadores de toda a terra. E Abraão tira o dízimo e ele entrega aos pés daquele sacerdote. Cara, é muito incrível. E aí o rei de Sodoma fala para ele assim: eu só quero as pessoas, claro. Era isso que eles faziam, eles corrompiam pessoas. Ele estava interessado somente nas vidas, presta atenção nisso. É exatamente isso que Satanás faz com a gente. Sabe o que Satanás faz com a gente? Ele nos faz priorizar todas as coisas, menos Deus e menos as pessoas. Eu vou a muitos restaurantes e eu vejo que todos os restaurantes que eu vou hoje em dia são pet friendly. Tenho um cachorro em casa, sempre tive, adoro bichinho de estimação, é muito bacana. Mas eu percebo que a maioria dos restaurantes não são kids friendly. Você vai nos restaurantes e você não tem uma preparação, você não tem um ambiente para você trocar a fralda do seu filho, mas você tem água, ração e espaço para os cachorros. Você tem uma preocupação exacerbada com a vida dos animais, que é importante, uma preocupação gigante com a vida dos animais, mas quando nós falamos da vida dos bebês que são abortados, não, isso é um direito das mulheres. Como disse um escritor algumas décadas atrás: onde houver idolatria aos animais, haverá sacrifício de pessoas. E é exatamente isso que nós temos visto nos nossos dias, uma priorização de outras partes da criação de Deus a não ser as pessoas. Porque pessoa é difícil mesmo, é mais fácil eu ter um cachorro, que o cachorro não me magoa. É ou não é verdade? Não machuca meu coração. Ai, bonitinho, Totó, tá tudo bem, fez xixi no lugar errado, mas o papai te perdoa. Que papai? Não é teu filho. É o teu cachorro, é o teu gato. Você não é pai de bicho? Por favor, você é dono do animal. E sabe por que as pessoas fazem isso? Porque no fundo as pessoas querem ser pais. As pessoas querem ter filhos, mas elas não querem a responsabilidade de ter um filho. Então elas substituem por um bicho para poder suprir a necessidade dela de satisfazer o amor. Aí coloca roupinha, faz plano de saúde, faz isso, faz aquilo. Porque é mais fácil cuidar de um cachorro, vir para o culto, meu cachorro ficou em casa. Eu não tenho como deixar os meus filhos em casa. E aí o que acontece? Cuida de um cachorro por 15 anos como se fosse um filho, o cachorro vai morrer daqui a 15 anos, daqui a 12 anos. E aí você tem que passar por um luto, porque dentro da tua cabeça, do teu coração, você criou um filho. Mas ele não é o teu filho, mas ele ocupou no seu coração o espaço de um filho. E aí você passa por um luto de um filho, e as pessoas não estão preparadas para perder um filho.
porque essa é uma dor muito profunda. E eu conheço pessoas que passaram por dores de perder animais. O trauma é igual de ter perdido um filho, porque gerou uma substituição real dentro dos seus corações. E nós não fomos feitos para enterrar um filho com 10 anos de idade. É uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Eu não sei por que eu falei tudo isso, mas Deus quis que eu falasse. E ele está diante de um homem corrupto, o rei de Sodoma, e diante ali de possivelmente o Criador do universo. E o Criador do universo traz para ele pão e vinho, mas o inimigo está interessado nas vidas. Não, me dá as vidas. Pode ficar com o dinheiro. É isso que Deus fala para você, cara, cuida do dinheiro, você é pai, você tem que prover, eu sei das tuas preocupações. Eu peco nessa área, eu preciso prover, Senhor, eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, mas aí eu deixo de ter tempo com as pessoas, preocupado com a provisão. Eu deixo de gastar os meus dias investindo nas pessoas, preocupado com os bens ao redor daquela pessoa. Essas coisas são menos importantes. Preste atenção nisso. Mateus capítulo 6, Jesus fala assim: por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão comer e com o que vocês vão vestir? Não são os gentios, ou seja, aqueles que não creem em Deus, que se preocupam com todas essas coisas, irmãos? Satanás, ele estava no mais altos céus, era o querubim guardião. Ele se vestia de esmeralda, de carbúnculo, de ônix. As guarnições dele eram feitas de ouro. Ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. E todas essas coisas não foram suficientes para que o seu coração não se corrompesse cheio de orgulho. As roupas que nós vestimos, a comida que nós comemos, o lugar que nós moramos, são menos importantes do que as pessoas que nós moramos, as pessoas que nós sentamos à mesa, as pessoas que nós nos relacionamos. Jesus deseja despertar 2 amores em nós nesses dias, um amor por Ele e um amor pela sua criação mais bela, que são vocês, filhos de Deus, pessoas que Deus criou para ter relacionamento com Ele, tendo suas vidas abortadas com 6, 7 meses, 8 de gestação. Olhamos para pessoas na rua passando necessidade e o nosso coração nem se constrange. Existe uma falta de amor nesses dias que é deturpadora. Mas o coração de Abraão, ele me surpreende, porque ele foi para aquele lugar, ele resgatou as pessoas, ele resgatou o seu sobrinho, ele tirou o dízimo, entregou para Deus, e quando o rei de Sodoma falou, pode ficar com recurso, ele falou, nada disso. Eu não vou aceitar nenhum cordão de sandália de você, para que você não venha dizer que eu enriqueci por causa do rei de Sodoma. Já pensou? Abraão tem muitos bens, mas é porque o rei de Sodoma deu para ele. Irmãos, tem cristãos nesses dias se corrompendo, sonegando impostos, mentindo, fazendo negócios com pessoas indevidas, vendendo produtos indevidos, por causa de bens materiais. E Abraão falou, nada disso, eu não vou aceitar nada de você. Esse era o coração de Abraão. Fique de pé, por favor, nós vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã pelo teu amor. Eu quero te agradecer porque eu creio que o Senhor comunicou a sua mensagem a nós e falou aquilo que o Senhor desejava que fosse falado. Me perdoa, Pai, pelas minhas falhas. Me perdoa, Senhor. Eu quero te pedir que a gente venha valorizar a tua presença, Jesus. Como a Silvia orou na sexta-feira, Senhor, aumenta o fogo no nosso coração. Ô Senhor, tem tantas coisas, Senhor, tem tantas preocupações, tem tantas coisas nos distraindo. Tanta coisa, Senhor. E o Senhor deseja passar tempo com a gente. O Senhor deseja nos encontrar na porta do quarto fechado, Senhor. Pai, muitas vezes não são os pecados que estão nos afastando, são simplesmente as coisas que
que não são pecaminosas, mas que não convêm, porque substituem a tua presença na nossa vida. Eu quero honrar a Thelma, Senhor, que está lá no hospital, passando por esse momento, mas é uma mulher de Deus. É uma mulher que tem intimidade com o Senhor. É uma mulher que já entregou para mim visões tão profundas do céu, que eu fiquei constrangido de ouvir as coisas que o Senhor revelou ao coração da tua serva. E eu sei que o Senhor só revela coisas profundas assim para aqueles que são teus íntimos, Pai. Então que o coração da Thelma possa ser um exemplo para nós agora, que está passando há anos por uma luta contra uma doença cruel, Senhor. E não sai da tua presença, Pai. Nós às vezes damos tantas desculpas, Senhor, para não gastar tempo na tua presença. Já vimos milagres, recebemos palavras proféticas que se cumpriram, palavras de conhecimento que o Senhor revelou mais íntimo do nosso coração para um irmão, só para mostrar que o Senhor está ouvindo a nossa oração, só para mostrar que o Senhor é real, e muitas vezes nós ainda não nos achegamos à tua presença, Senhor. Eu quero te pedir perdão pela nossa falta de fervor. Eu quero te pedir perdão porque talvez o teu julgamento sobre a minha vida seja com mais rigor do que aquele que vai ser sobre Sodoma, porque o que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas nesses dias, da tua presença, do teu ensino, da tua palavra, e nós vivemos cheios de desculpas, Senhor, tão ocupados com as nossas coisas banais, que essas distrações vão nos conduzir para o inferno. Cai com o teu temor sobre nós. O Senhor não está pedindo mais negócios, nem mais dinheiro. O Senhor está pedindo amor pela presença dEle. Desejo por estar com Jesus. Desejo por ter relacionamento com o Espírito Santo. E por levar essa verdade para outras pessoas. Arranca essas distrações do nosso coração e gera temor pela tua presença, porque nenhuma geração do Antigo Testamento recebeu algo tão precioso quanto a presença de Jesus. E nós temos visto o teu poder, Senhor. Temos recebido a tua graça. Temos liberdade para prestar culto ao Senhor e para orar quantas vezes quisermos em lugares públicos. E mesmo assim, a gente tem ficado distraído com futilidades e banalidades. Perdão, Senhor. Perdão porque como Cafarnaum, como Betsaida e como Corazim, a gente tem visto o Senhor se mover no nosso meio e não temos valorizado a tua presença como é devida. Nos perdoa, querido Jesus, e nos leva para casa com um desejo: amar mais a tua presença. Nem que isso nos custe tudo. Amar a tua presença e gastar tempo com o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vocês estão abençoados. Tenham um bom domingo.